Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos do Brasil, portos internacionais e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson, para dar a abertura dos nossos trabalhos na temporada de 2018. Germaine, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigada, Marcos, é sempre um prazer. E vamos ver se esse ano a gente consegue trazer boas notícias. E para contribuir com o nosso programa também, o Márcio, da Mareste Telecomunicações, esteve na China, em Singapura, trazendo informações em relação à questão de tecnologia. Márcio, traz para nós aí as novidades em relação à China. Com chegada em Xangai e trem até o local da fábrica na província de Zhejiang, o local dispõe dos mais modernos recursos tecnológicos para testes e aceitação de materiais, sendo todo o ambiente de montagem higienizado e estéril. Todos os equipamentos são testados a nível de placa, subconjunto e testes de satélite, assegurando que os equipamentos despachados são 100% testados. Com investimentos de 27 milhões de dólares em equipamentos e testes de montagem, em 3 anos, eles se tornaram um dos maiores fabricantes de antenas estabilizadas para a telecomunicação marítima, através de investimentos privados e do Banco da China. Contam hoje com mais de 4.100 estações remotas, embarcações, conectadas com acesso à internet e comunicação de voz. O maior nicho de mercado é a indústria pesqueira da China, que conta com mais de 8.000 embarcações de vários portes. Esta indústria está passando por uma verdadeira revolução, uma vez que o pescado agora é catalogado, que a posição geográfica de zona pesqueira, tipo de pescado e outros dados referentes ao armazenamento, até a chegada ao ponto de distribuição, são totalmente informatizados, graças ao sistema de telecomunicação. Impressionante a qualidade da infraestrutura daquele país. Germaine, para que a gente possa iniciar este debate e principalmente depois de um vídeo como este demonstrando toda a infraestrutura que existe naquele país, nós podemos dizer que de alguma maneira em 2018 teremos inovações nos portos do Brasil ou seremos mais do mesmo? Veja, a gente tem que evoluir, essa é uma tendência. Eu acho que o Brasil tem condições, óbvio que a gente está num ano eleitoral, a gente vai conversar sobre isso. Isso está segurando um pouquinho a questão de investimento, mas eu acho que assim, o Brasil tem campo para isso, tem que se preparar, tem que melhorar a infraestrutura, não adianta só a gente investir em tecnologia, a tecnologia por si só não resolve, ela é essencial, mas ela não resolve o problema como um todo. Então eu acho que primeiro a gente tem que realmente resolver essa questão do ano eleitoral, para depois efetivamente o pessoal partir para esses investimentos todos que estão represados há bastante tempo. Na realidade, estão represados, eu diria, 2, 3 anos. Tem muito investimento represado. Então, acho que tem muito para crescer. Eu estive agora recentemente nos Estados Unidos, Germaine, e a gente percebe que infraestrutura e a preocupação com a logística é algo latente naquele país, não só nos Estados Unidos, mas a gente percebe isso também na Europa. Nós podemos dizer que para 2018, nós falamos muito em relação à questão de tecnologia em 2017, a gente percebe que principalmente os terminais privados amadureceram muito neste ponto, mas nós podemos de alguma maneira dizer que 2018, infraestrutura é a bola da vez? Tem que ser. Eu preciso da infraestrutura. Foi o que eu falei. Não adianta só a gente investir em tecnologia porque ela não resolve. Então, a infraestrutura é primordial. Não adianta a gente tentar automatizar ao máximo se a gente não tem condições físicas, né, para efetivamente poder operacionalizar. Então, não adianta, você esbarra, você coloca uma super tecnologia, mas você não tem a infraestrutura necessária para que aquela tecnologia ela consiga ser operacional. Então, assim, a gente tem que... Só fazendo um recorte, se você me permitir, é aquele velho hábito que nós temos que, de alguma maneira, precisamos tropicalizar tecnologia? Pois é, né? Adequar as nossas falhas, né? Ou as nossas ineficiências. Gostei dessa aspa, porque é uma grande verdade. Adequar as nossas falhas. As nossas ineficiências. Infelizmente, é uma verdade. A gente não pode trazer um modelo americano ou um modelo europeu. Eu vou pegar como base, né? Se compara estradas nos Estados Unidos e estradas aqui no Brasil. Não dá para comparar. São dois mundos. São dois mundos totalmente distintos. Você vai para lá,
O trânsito flui, ele não para. Se chega aqui, o trânsito não anda. E o americano, se vier dirigir aqui, ele se perde. Então, é assim, eu acho que a gente tem que melhorar muito essa infraestrutura. A gente tem capacidade, a gente tem condições, tem que ter uma política realmente definindo esses investimentos todos, até para que a iniciativa privada tenha segurança para poder fazer seus próprios investimentos. Então, acho que assim, é um conjunto, é a parceria público-privada que a gente vem conversando há tanto tempo. Esses dois têm que andar juntos e a gente tem que andar para frente. O Brasil tem muito para crescer, a gente está muito atrasado. Continuamos sendo o país da oportunidade, mas na verdade a gente não consegue transformar a oportunidade em negócios e concretizar efetivamente tudo aquilo que a gente precisa. Você fez uma menção em relação à questão das estradas, isso é uma verdade absoluta. Quem dirige lá fora e vem dirigir aqui no país, a gente percebe aí a grande diferença que existe. Não só em relação à infraestrutura, mas também a relação comportamental. Eu acho que a gente precisa evoluir muito nesse sentido também. Aqui nós, brasileiros, a gente coloca a nossa vida em risco nas estradas. É algo que não dá para entender e eu sempre menciono isso. Eu acho que o brasileiro precisa ser até estudado nesse sentido. Brincadeiras à parte, eu acompanhei um anúncio, a gente está falando nessa questão dos modais, indo para as estradas, como você pontuou, o anúncio de investimento de mais de 800 milhões no modal ferroviário. Germaine, será que esse anúncio vai ser único e exclusivamente mais um anúncio e a burocracia vai emperrar efetivamente estes investimentos ou de alguma maneira a gente vai conseguir deslanchar esse modal ferroviário para tirar o gargalo que nós temos logístico hoje no modal rodoviário? Olha, na realidade se fala há muito tempo a questão do ferroviário. Ele já foi um modal, entre aspas, muito bem utilizado, foi sucateado, foi recuperado. Eu acho que hoje ele pode vir atender, ele tem infraestrutura para isso. Então, é assim, eu acho que a gente precisa acreditar nesse modal, mesmo porque o rodoviário a gente já sabe que ele não tem capacidade de poder ampliar na velocidade que a gente precisa. Então, a gente precisa de um processo mais célere. E o modal ferroviário pode trazer essa celeridade que o porto precisa, né? A gente ainda tem uma visão minimalista do processo como um todo, porque a gente percebe que muitas vezes a gente se concentra nos terminais individuais e privados, esquece um pouco da infraestrutura. Estamos falando agora de investimento nessa questão do modal ferroviário, mas, por outro lado, a gente esquece da sobreposição de funções, tarefas e fiscalizações, principalmente de todos os órgãos anuentes que a gente tem no Porto de Santos. Um dos grandes exemplos que eu sempre pontuo, Germaine, é a questão da cabotagem, né? A gente tem os navios aportando nos portos brasileiros, a mercadoria sofre a fiscalização e se essa mercadoria ela está dentro de um processo de cabotagem naturalmente, ela ainda corre o risco de sofrer novas fiscalizações em outros portos, o que é talvez um impeditivo para ter a velocidade adequada de movimentação de carga nos portos do Brasil. Será que de alguma maneira o Porto Sem Papel vai ter aí uma versão 2.0 e nós podemos nos utilizar de tecnologia para findar com esta sobreposição que nós temos hoje de fiscalização nos portos do Brasil, Germaine? Eu acho que é assim, Max, para a gente conseguir resolver esse problema, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na questão da antecipação dessa fiscalização. Então, eu não preciso mais esperar fisicamente chegar a mercadoria para passar por um processo de fiscalização. De certa maneira, a Receita já vem trabalhando isso, de uma maneira geral, o mundo trabalha nesse sentido. Então, assim, hoje eu teria que ter a fiscalização feita na origem e o rastreamento da carga para garantia de que a mesma carga vai chegar no ponto final. E não preciso mais fazer as paradas intermediárias. Então, assim, basta que eu tenha antecipação da informação, que eu consiga, de fato, ter uma rastreabilidade, uma segurança da unidade de carga e da carga dentro da unidade de carga. Então, por isso que a tecnologia ela é importante, porque ela vai conseguir me dar essa infraestrutura necessária de informações, de imagem, de dados, para que eu consiga rastrear e não tenha mais que fazer as paradas e as fiscalizações que hoje se fazem, que seja via papel, que seja via física mesmo. Então, assim, a gente tem que fluir essa carga. A utilização do papel é uma grande transformação que nós teremos de passar nos próximos anos, ou seja, todo o órgão, vamos dizer assim, de alguma maneira, principalmente na iniciativa pública, né, na gestão pública de controle e fiscalização, vai ter de se adequar a utilizar tecnologia para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento?
Olha, eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado nesse sentido. Já deveria ter evoluído muito mais, a gente deveria estar muito mais em cima de informações digitais e menos em papel. Infelizmente, é um problema cultural. Se a gente olhar bem, é um problema cultural. Eu, essa semana, fui levar o carro, fazer revisão. Quantidade de papéis que a empresa preencheu, eu fiquei assim, abismada, né? Então, a gente está falando aí empresas de primeiro mundo. E assim, se na iniciativa privada, propriamente dita, a gente ainda tem essa quantidade de papéis, imagine o que você vai falar do órgão público, então, que ainda está muito calcado em cima dessa, infelizmente, desse papel. Eu acho que Receita Federal evoluiu bastante, ela buscou muito esse caminho informatizado, mesmo a questão da fiscalização à distância, então acho que ela está, nesse sentido, ela está um passo na frente a ser espelhado por outros órgãos, né? Então eu acho que isso daí falta e questão cultural mesmo. A gente precisa largar e acreditar na informação virtual. A gente precisa acreditar nessa informação, ter segurança e ter segurança naquilo que ela traz, que seja parte de imagens também. Então a imagem pode se traduzir. A gente tem tecnologia, o que a gente precisa fazer é mudar a cultura, mudar o conceito, poder trabalhar melhor com a parte de automação. Então, acho que o Brasil ainda tem que amadurecer nesse aspecto. A gente pode se dizer que tecnologias como blockchain é uma grande saída. Blockchain, para que o telespectador entenda em casa, é a tecnologia, é o middleware de integração que, por exemplo, controla hoje as bitcoins. Podemos nos utilizar de tecnologias que já existem para que faça esse controle processual dessas informações e também, evidentemente, dê a segurança devida para todos esses órgãos anuentes que orbitam os portos do Brasil, Germaine? Sim, porque a maior preocupação continua sendo a questão da segurança da informação. Essa ainda continua sendo a maior preocupação, porque a informação ela pode ser bem utilizada e mal utilizada, a gente bem sabe disso. Então, assim, você tem aí, infelizmente, pessoas que se utilizam indevidamente da informação, até para planejar roubo de carga e várias outras coisas. Então, assim, a gente tem que ter uma garantia dessa segurança dessa informação, até para que você possa usar isso de uma forma mais livre, né? Com maior credibilidade, porque senão você volta na questão do papel. Por quê? Porque o papel, de certa maneira, ele te dá essa segurança que hoje uma informação eletrônica ainda passa aquela desconfiança. Você mesmo, quando vai comprar na internet, você tem medo, eu tenho medo, todos nós temos medo. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma garantia total. Então, acho que nesse sentido, essa questão daí pode ser muito bem resolvida por essa solução. Você participou, na época que você estava na Abitraço, Associação Brasileira de Terminais Retroportuários Alfandegados, da implementação de um grande projeto de tecnologia, onde a gente sabe ali, hoje, a quantidade de servidores e controle que existe para que você possa fazer naturalmente a gestão destas informações. Transferir isto para uma associação e dar a responsabilidade ou para uma iniciativa privada ou para uma empresa competente para esse tipo de trabalho e desenvolvimento, não é talvez a grande saída que a gente possa ter para ter não só a responsabilidade, mas a segurança de absolutamente tudo isso que nós temos de ter para ter o trânsito dessas informações e fazer com que a carga flua naturalmente? Eu acredito que sim, eu acho que eu acho que teria que ter iniciativa privada participando, eu acho que teria que ter a presença talvez dos interlocutores que tenham interesses sobre essa, digamos, essa solução, para que haja uma transparência total, para que haja uma segurança total. Não digo uma associação, não sei qual o modelo exato disso, mas eu acho que teria que ter a coparticipação de todo mundo, inclusive do próprio governo, tá? O governo no sentido de normatizar o que tem que ser feito, regulamentar, normatizar, e a questão da iniciativa privada, porque ela que tem, entre aspas, cacife para bancar e trazer toda essa tecnologia que a gente precisa e dar maior robustez nesse processo todo de troca de informações. A gente vai ter que chamar o nosso intervalo e eu vou deixar um questionamento para a gente. Na verdade, não vou deixar, ele está guardado aqui e vou fazer no próximo bloco. Não sai daí, no próximo bloco eu faço um questionamento e utilizo de toda a experiência da Germaine para que a gente possa falar sobre concessões. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. No último bloco, deixei um questionamento ou a intenção de fazer um questionamento para a Germaine. E eu vou tirar esse questionamento daqui até para me utilizar, Germaine, de todo o teu conhecimento na relação de alfandegamento de terminais. Eu sei que você é uma profunda conhecedora nesse sentido e mais recentemente eu estive reunido com um dos presidentes de companhias docas aqui do Brasil e ele me trouxe um dado que me assombrou bastante. Hoje nós temos a capacidade de dar concessão para terminais em torno de um terminal por ano. Se nós temos aí aproximadamente mais de 20 companhias docas espalhadas aí pelo país, falar em concessão de um terminal é muito pouco. Germaine, como é que a gente muda isso? Veja bem, eu acho que primeiro, essa questão das concessões, primeiro, é assim, quando a gente fala, vou pegar a questão de alfandegamento, quando a gente fala propriamente dito sobre alfandegamento, quando uma empresa vai pleitear o processo do alfandegamento, o que se faz é o seguinte, verificar realmente a capacidade produtiva desse terminal. E na medida em que existe essa capacidade produtiva, o alfandegamento, desde que atendido todos os pré-requisitos de legislação, ele é concedido. O que acontece é o seguinte, a gente tem que analisar, isso sim, aonde é necessário para que não se abram também terminais que não têm realmente o resultado esperado. Então a gente tem que focar, tem que ter organização, mesmo porque por isso tem as companhias docas fazendo toda a parte do planejamento, para que a gente consiga estabelecer quais são os terminais efetivamente necessários, e aí não pode ter limitação nenhuma. A gente tem necessidade de crescimento, né? Então a gente tem que ver quais são os terminais efetivamente necessários para que efetivamente a gente consiga ampliar essa nossa capacidade portuária. O Brasil é dono de uma imensa costa. Eu ia fazer essa menção. Tudo bem. Uma costa monstruosa na qual e de repente a gente começa a ter restrições dessa natureza. Então assim, a gente não pode ter esses digamos, bloqueios, né, propriamente dito. Por quê? Porque a gente tem que crescer. Só que a gente tem que crescer com planejamento, com organização, com foco, na realidade, olhando o futuro. E aí a gente fala aí futuro, 10, 20, 30 anos, a gente tem que olhar para frente e tem que estabelecer essas metas. É claro que hoje não é uma questão de só vamos prover terminais ou falta prover infraestrutura para esses terminais. Não adianta também eu falar assim, não, agora vamos começar a abrir para novos terminais. Eu tenho infraestrutura para poder operar esses terminais? Então, tudo é um conjunto. Tem que se fazer um planejamento do conjunto como um todo, né? E dentro de um planejamento a nível Brasil. Então, a gente está falando como soluções a nível Brasil. Dar a concessão não necessariamente é ter a possibilidade de operacionalização desses terminais. Voltando e me utilizando do teu conhecimento, qual é o prazo médio de alfandegamento hoje de um terminal após a concessão, Germaine? Após a concessão, veja bem, o terminal ele tem que se preparar. Normalmente o que acontece é que ele, por mais que ele já esteja montado, provavelmente ele vai ter que fazer alguns investimentos adicionais para preparar a infraestrutura para atender os requisitos legais. Eu diria hoje, se você trabalhar afinco, para você apresentar o processo, talvez uns 6 meses, tá? E aí tem o transcorrer do processo junto à alfândega. Aí a gente se depara o seguinte, muitas vezes, por exemplo, o processo em si, a análise dele não é complexa junto à alfândega. O problema é que, às vezes, a alfândega tem várias demandas e poucos servidores. E isso daí faz com que a gente tenha aí um estrangulamento, não sei hoje como está essa situação, mas pode acontecer da gente ter um estrangulamento na liberação desses alfandegamentos. Mas eu diria que aí, num prazo, talvez, vamos colocar entre 6 meses, vamos colocar uns 9 meses, a gente poderia efetivamente ter um processo de alfandegamento concretizado. Considerando a burocracia que nós temos no nosso país, os entraves, eu acho que é uma visão bastante otimista. Geralmente, se você me permitir, nós estamos falando algo em torno de 1 ano, aproximadamente, para que a gente tenha o alfandegamento. Ou seja, damos a concessão em 1 ano, mais 1 ano para a liberação. A cada 2 anos, nós temos um terminal novo no país, desde que haja também a intenção do investidor, não só nacional ou internacional. Está aí um grande gap pela falta de oportunidade e campo de trabalho no nosso país. Essa burocracia que gera estes entraves. Falando em capacitação, falando em trabalho, eu tenho que recorrer a você, Márcio,
que esteve em Singapura e trouxe informações importantes em relação a um grande laboratório de tecnologia aqui para o Porto e Negócios. Vamos acompanhar. Em Singapura está localizado o Laboratório de Desenvolvimento da Tecnologia de Telecomunicação via Satélite Elo. Todos os ajustes da tecnologia para o mercado brasileiro e sul-americano são programados aqui, detalhando a formação de preços no Brasil em virtude da carga tributária e dificuldades de logística. São ajustados aqui os roadmaps de lançamento de novos produtos e das atualizações tecnológicas dos produtos correntes. Todos os protótipos de antenas são testados em modernos simuladores de movimento, de forma a desenvolver os algoritmos de rastreamento de sinais de telecomunicação para garantir que cada produto atenda às necessidades específicas de cada embarcação e cada mercado dentro do universo de telecomunicação via satélite. Márcio, impressionante um laboratório tecnológico como esse. Germaine, será que em algum momento do espaço-tempo teremos algo tão qualificado como o apresentado pelo Márcio aqui no nosso país? Eu acredito que sim, temos condições. Eu acho que hoje a gente já vem desenvolvendo, mesmo no ambiente universitário, tem muita coisa de primeira linha aqui. Eu acho que a gente tem condições de ter essa mesma infraestrutura aqui no Brasil. Eu acho que a gente não precisa recorrer só ao que vem de fora. Eu acho que a gente tem condições de internamente desenvolver isso. Será que, de alguma maneira, Germaine, não falta incentivos aí pela parte do governo para a implementação de grandes laboratórios de testes em tecnologia? Não estamos falando só de capacitação, mas também o desenvolvimento próprio tecnológico desta mão de obra que muitas vezes está na universidade ou saindo da universidade para que possa fazer os investimentos que sejam adequados para este desenvolvimento. E, por outro lado, o custeio dessa relação tem de se transferir para a iniciativa privada? Esse é o grande erro que a gente tem no nosso país, ou seja, a iniciativa pública quer cuidar do investimento e do custeio também, e nós sabemos que isso não é uma equação que fecha atualmente? Eu acho que assim, tudo a gente tem falado permeia a questão da iniciativa, a participação da iniciativa privada. É ela que efetivamente detém o recurso necessário, ou pelo menos tem a agilidade, que a gente tem que falar também o seguinte, tem a agilidade da tomada da decisão, da aplicação do recurso, de uma forma muito mais liberal, digamos assim. Já todo o processo governamental, ele requer aí uma série de protocolos até a gente conseguir ter a formalização de um convênio, da liberação de um recurso para poder eventualmente desenvolver uma pesquisa. Então, é um processo muito mais burocrático. Então, nesse sentido, eu acho que realmente a iniciativa privada ela é muito bem-vinda. Eu acho que o mundo acadêmico pode ajudar muito no desenvolvimento desses laboratórios. Por quê? Porque existe todo já um viés de pesquisa, de análise de pesquisa, que tem que ser investido. O Brasil precisa desenvolver essa parte. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. Então, o Brasil precisa investir mais na questão das universidades e nos produtos que saem dessas universidades. Então, acho que a gente tem muito, a gente tem capacidade, porém não está utilizando esse recurso todo. Então, eu acho que o Brasil tem condições de ter isso internamente. Não adianta a gente olhar para fora e falar assim, nossa, olha que beleza lá fora. Eu acho que aqui a gente tem condições de ter a mesma coisa. Com certeza, a participação da iniciativa privada, o investimento dela é importante, com certeza, e depois a própria iniciativa privada tira para ela própria todo esse proveito, todo esse desenvolvimento. Então, eu acho que assim, é uma mão de duas vias, né? Ela dá e, ao mesmo tempo, ela recebe. Eu acho que a gente tem que investir mais nisso. Germaine, estamos falando de tecnologia. O Márcio esteve no Rio de Janeiro e acompanhou o lançamento do Sistema Elo. E nós vamos perceber aí que disponibilidade de tecnologia para implementação, principalmente no mercado brasileiro, é uma realidade absoluta. Márcio, como é que foi o lançamento aí no Rio de Janeiro? Mostra para nós.
A escuna RF Amaral foi dotada de um sistema Elo de telecomunicação que inclui antena estabilizada robótica de 60 cm, modem e gateway, IP acelerador de One Veloz. O lançamento contou com a presença de diversas autoridades da Marinha, do parceiro e provedor de satélites Intelsat, de clientes-chave da indústria da navegação e apoio às atividades de exploração de petróleo no mar, além de pesquisadores de novas tecnologias. Os convidados puderam assistir uma demonstração ao vivo do sistema Elo para vários tipos de aplicação, dentre eles o popular WhatsApp. Cada um dos presentes pôde usar seus próprios celulares para fazer chamadas de videoconferência, acessar a internet e realizar chamadas telefônicas através do Elo. Todo o tráfego de informações foi monitorado em tempo real e os participantes puderam atestar a eficiência e a performance do sistema. Incrível, Márcio, o que você trouxe para nós neste programa Porto e Negócios desta semana. E já fica o convite, não nos abandone. Precisamos de mais informações qualificadas como esta para que possamos compartilhar com os nossos telespectadores. Germaine, infelizmente a gente está chegando aí ao final do nosso programa e eu vou me ater ou me dar o direito de fazer esta colocação ou esta analogia de alguma maneira. Vamos imaginar que o Maxwell foi eleito presidente da República e eu convido a Germaine para ser a minha ministra de Portos. Pensando agora em 2018, Germaine, o que precisamos fazer para que a gente possa, de alguma maneira, dar início a esta, entre aspas, revolução nos portos do Brasil? Olha, na realidade, antes de mais nada, eu acho a questão de fechar o planejamento, efetivamente definir aonde participa governo, aonde participa iniciativa privada, tentar definir aonde a gente pode alavancar os nossos portos efetivamente com a participação da iniciativa privada. Então, eu acho que isso tem que estar dentro do planejamento do governo. Isso tem que estar dentro do planejamento do governo. E aí tira fora, já não estamos falando mais de tecnologia, porque tecnologia isso é um instrumento no meio de tudo isso. Sem dúvida. Na realidade, aqui a gente está falando de uma diretriz para que possa ser executada, porque o grande problema no Brasil é que existem grandes sonhos e as realizações são poucas. Então, eu acho que a gente tem que ter um modelo seguro, um modelo definitivo, aonde a iniciativa privada tem que estar lá pontuada, dizendo qual o papel dela, o que ela vai exercer, e o governo qual o papel dele, o que ele vai exercer, para que a gente consiga efetivamente fazer esse desenvolvimento. Porque não adianta a gente discutir tudo o que precisa, com toda a boa intenção de todo mundo, porém a gente não tem o resultado. A gente tem que saber o que precisa, saber como é que a gente vai estar organizando essa execução e efetivamente colocar para frente. Germaine, é ótimo fazer sempre o programa com você, porque me ficam aí mais de 20 perguntas ou questionamentos para que possa te fazer e me utilizar de todo o conhecimento que você tem. A gente tem um grande desafio agora em 2018, muita coisa acontecendo ao longo desse ano e a Santa Cecília tem este espaço destinado ao Porto e Negócios que eu quero crer que de alguma maneira contribui também para a formação de opinião nesse segmento tão importante para a nossa região. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, Germaine. Obrigada, Maxwell, e estou sempre à disposição. É sempre uma delícia estar aqui com você. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, o primeiro passo não te leva para onde você quer ir, mas te tira de onde você está. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Mareste Telecomunicações.